O ano de 1928 para a humanidade, do século passado, ela trouxe consequências extremamente positivas. Foi a descoberta da penicilina. Isso modificou radicalmente a questão da área da saúde e, logicamente, o tratamento das doenças. Nós tivemos, felizmente, desde lá, um desenvolvimento muito grande na área de descoberta de novas drogas, de medicamentos para diferentes doenças e o surgimento, logicamente, de outras doenças. Também nessa questão de descobertas, nós tivemos um incremento muito grande de vacinas, que preveniram e previnem várias doenças. E cada vez mais sofisticados, tanto os medicamentos quanto as vacinas, e com uma rapidez maior no seu processo de fabricação, de descoberta, enfim. Foi o caso que nós vivenciamos com a Covid-19, que num tempo recorde conseguimos que tivéssemos a vacina e evitássemos um número maior de mortes. Isso evidencia, claro, que há todo um investimento por trás dessas descobertas, que são investimentos feitos em biotecnologia, em pesquisa, e geralmente feitos por quem tem dinheiro no mundo. Então, as multinacionais farmacêuticas e os países ricos. Em países pobres ou em países ditos de desenvolvimento, como é o nosso caso, eles se dão com uma dificuldade muito grande para o conjunto da população. Mesmo liberados pela Anvisa, os preços são muito altos e acabam sendo utilizados, ou digamos, comprados, por uma parte pequena da população. Aqueles que têm condições de bancarem, por exemplo, um medicamento em torno de 5, 10 mil reais ou mais do que isso. Isso vai gerando uma outra face da nossa desigualdade social, porque as pessoas, de maneira geral, elas não são doentes para algumas doenças, logicamente, por serem pobres ou por serem ricas. Algumas delas, acontecem em todas as camadas sociais. Não estou falando das consequências sociais que nós temos, que realmente aí tem um conjunto de doenças. Mas, por exemplo, a área da oncologia, ela é uma evidência muito clara desse problema. Tem tido o surgimento de drogas modernas que fazem o quê? Com um curto espaço de tempo, mais rápido, eles causam as consequências favoráveis de cura desses pacientes. E muito importante, sem as famosas consequências em termos de mal-estar e assim por diante. Os efeitos colaterais, mais especificamente. E isso é o quadro que está acontecendo aqui no nosso país. Qual é a razão disso? Um pouco investimento, ou muito pouco investimento, em termos de biotecnologia, em laboratórios públicos, investimentos governamentais, para que tenhamos mais pesquisadores, mais descobertas e, logicamente, mais produtos ou mais medicamentos à disposição. Isso é um papel que tem que ser preponderante para o Estado. E os governos, lamentavelmente, eles acabam passando, e todos os partidos e todas as ideologias, e isso não tem se consumado. Nós tivemos exemplo, voltando à questão da pandemia, a nossa carência em termos de produtos básicos da área da saúde, que nós dependíamos de importação. E nessa área do desenvolvimento de medicamentos mais modernos, mais específicos, com resultados muito rápidos, infelizmente nós estamos ficando aquém. E isto tem que ser, um assunto que merece um tratamento diferenciado por parte de todos. E todos que eu digo, começa pela sociedade, mas fundamentalmente os governos, os parlamentos e os conselhos de saúde. Por isso que essa outra evidência que nós temos de um número muito grande de oferta de medicamentos mais comuns, que esse volume muito grande de farmácias, ele não retrata bem a realidade do país. Porque aí nós temos um outro problema, que é justamente a automedicação e o uso irracional de medicamentos. Mas outros medicamentos com resolutividade maior e mais modernos, infelizmente eles não estão no acesso da população. Sem falar numa dificuldade muito grande das farmácias municipais, que dia após dia vão ficando com as prateleiras vazias
e vão abrindo outros serviços, né? Os gestores politicamente vão tirando selfies, vão abrindo serviços, mas quando chega a população para buscar os medicamentos não encontra. Então são quadros assim nessa área que ela é muito importante e que isso gera naturalmente o final dessa história, são mortes prematuras e um custo muito alto para a população com internações hospitalares, por exemplo, desnecessárias. Boa tarde.